Você sente que está se esforçando demais e mesmo assim nada acontece? Que quanto mais você força, mais resistência aparece? Em um mundo que exige velocidade, produtividade e controle, sobretudo é fácil cair na armadilha de forçar situações, insistir em caminhos que não fluem e se angustiar com aquilo que ainda não aconteceu. Mas e se eu te dissesse que existe uma outra forma de viver, mais leve, mais sábia e, acima de tudo, mais alinhada com o fluxo natural da vida? Neste vídeo, vamos conversar sobre o poder de soltar o controle, confiar no tempo das coisas e permitir que a vida nos surpreenda. Não se trata de desistir ou de ser passivo, mas de reconhecer que aquilo que é verdadeiro e destinado para você encontra caminhos para chegar, sem luta, sem desespero, sem desgaste. Porque quando você para de correr atrás desesperadamente, começa a atrair naturalmente. Respire fundo, abra o coração e venha comigo refletir sobre essa jornada de entrega e confiança. Tudo o que você busca também está te buscando. Você só precisa parar de forçar, soltar e confiar. Antes de começarmos este vídeo, quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva agora nos comentários: eu espero, confio e agradeço. Essa declaração é como um compromisso com você mesmo, porque quando você afirma com palavras, sua mente começa a se reprogramar e o que você repete com consciência se transforma na sua realidade. Esperar é, talvez, uma das tarefas mais desafiadoras para a mente moderna. Vivemos em um ritmo acelerado, cercados por promessas de resultados instantâneos, gratificações imediatas e respostas rápidas. Com isso, fomos condicionados a crer que a espera é uma perda de tempo, um espaço vazio, um limbo entre o querer e o ter. Mas a verdade é que existe uma beleza silenciosa no ato de esperar. Uma sabedoria profunda que só é acessível a quem silencia a ansiedade e escolhe confiar. A ansiedade surge quando queremos antecipar o futuro, controlar o imprevisível e garantir que tudo aconteça conforme nossos planos. Mas a vida raramente se dobra aos nossos roteiros. E na maioria das vezes, quando forçamos o tempo, perdemos a chance de viver a leveza do agora e nos afastamos do que é realmente nosso. Aquilo que nos pertence por essência, seja uma pessoa, uma oportunidade, uma resposta ou um caminho, não exige luta nem desespero. Chega no tempo certo, do jeito certo. Esperar sem ansiedade é um ato de fé. É olhar para a vida com confiança e entender que o tempo não está contra nós. Ele está a nosso favor. É aceitar que o intervalo entre o desejo e a realização é um espaço sagrado de preparo, transformação e alinhamento. É nesse intervalo que aprendemos, amadurecemos e nos tornamos prontos para aquilo que pedimos. Soltar não é abandonar. Confiar não é ser passivo. É, na verdade, uma postura ativa de quem escolhe cuidar do agora, fazer sua parte com serenidade e permitir que o restante seja conduzido por algo maior. Quando paramos de forçar, criamos espaço para que a vida nos alcance. E, surpreendentemente, ela sempre nos traz mais do que esperávamos, quando estamos prontos para receber. Você precisa se render ao fluxo da vida, e render-se não é desistir. É, na verdade, uma escolha consciente de soltar o controle e confiar em algo maior do que o ego pode compreender. É uma decisão madura e serena de não nadar contra a corrente, mas de permitir que a vida nos leve, mesmo quando não entendemos o rumo. A rendição verdadeira vem da sabedoria de quem já percebeu que forçar caminhos só gera exaustão, enquanto confiar nos conduz à leveza. Essa confiança no fluxo não nasce do dia para a noite. Ela é cultivada pouco a pouco em meio às quedas e recomeços. Cada vez que a vida nos surpreende positivamente, mesmo depois de um não ou de uma porta fechada, aprendemos que há inteligência nos bastidores do invisível. Com o tempo, começamos a perceber que aquilo que parecia atraso era proteção, e aquilo que parecia perda era, na verdade, redirecionamento. A rendição nos ensina a aceitar o mistério da vida com mais humildade, deixando de lado a ilusão de que precisamos ter todas as respostas para seguir em frente.
Quando nos rendemos, algo dentro de nós relaxa. Os ombros deixam de carregar o mundo, a mente desacelera, o coração encontra espaço para ouvir a própria intuição, essa bússola interna que só se revela no silêncio. E é aí que percebemos que confiar não é apenas uma escolha emocional, mas uma ferramenta espiritual poderosa. Quem se rende flui, e quem flui chega onde precisa sem tanto esforço. A vida, afinal, não exige que sejamos heróis de guerra o tempo todo. Às vezes, tudo o que ela espera é que saibamos quando parar de lutar e apenas permitir. E para isso, você precisa viver o agora, o único tempo real que temos. Vivemos em uma sociedade que nos condiciona a estar sempre em busca do próximo passo. Desde cedo, somos ensinados que a felicidade está no amanhã, quando passarmos na prova, quando conseguirmos o emprego, quando encontrarmos o par ideal, quando comprarmos a casa. E assim vamos, dia após dia, vivendo de projeções e adiando. A vida, o presente, o único tempo que realmente temos, é constantemente ignorado, como se fosse apenas uma ponte para o futuro. Mas a verdade é que o agora não é um degrau, é o destino. É nele que tudo acontece. A mente, inquieta e treinada para a sobrevivência, tenta a todo instante resolver o que ainda nem chegou ou consertar o que já passou. E isso, inevitavelmente, gera sofrimento, porque o futuro é incontrolável e o passado é imutável. Nenhum pensamento, por mais elaborado que seja, é capaz de alterar aquilo que já se foi ou garantir o que está por vir. Quando nos damos conta disso, percebemos que permanecer mentalmente nesses dois extremos é uma forma sutil de nos auto-sabotar, de nos afastar da vida que pulsa bem diante de nós, neste instante. A magia da vida está no agora. É nele que respiramos, sentimos, escolhemos, criamos. O momento presente carrega todas as possibilidades. É onde a cura acontece, onde os encontros se revelam, onde a intuição fala. Quando nos ancoramos no presente, despertamos. Saímos do piloto automático e começamos a enxergar a beleza do que já temos, do que já somos. O agora não é pequeno, ele é pleno. Ele contém em si toda a potência do ser. Viver o presente não significa ignorar responsabilidades ou deixar de planejar com consciência. Significa sim estar inteiro em cada momento. Quando estamos presentes, até as tarefas mais simples ganham profundidade. Um café deixa de ser apenas um hábito apressado e vira um ritual de acolhimento. Uma conversa deixa de ser uma troca superficial e vira uma verdadeira conexão. O agora nos dá presença, e a presença nos dá vida. Aprender a viver o agora é talvez o maior desafio da mente moderna, mas também é o maior presente que podemos nos dar. Comece aos poucos. Respire com atenção. Observe ao seu redor. Sinta seus pés tocando o chão. Traga-se de volta sempre que se perceber longe. E quando estiver presente, inteiro, mesmo que por breves momentos, sinta: ali há paz. Ali há clareza. Ali está o poder de transformar tudo, porque a vida não acontece no e se ou no quando. A vida acontece no aqui e no agora. E é só nesse lugar que podemos de fato viver. Vivemos cercados por relógios, agendas e prazos. A cultura da produtividade nos ensinou que quanto mais rápido atingimos metas, mais bem-sucedidos somos. E nesse ritmo apressado, esquecemos que a natureza, com toda a sua sabedoria, jamais tem pressa. Uma semente não se transforma em árvore do dia para a noite. Uma flor não desabrocha fora da estação. Tudo que é verdadeiro, duradouro e bonito respeita o tempo do florescer. Mas nós, humanos, muitas vezes nos impacientamos com os processos invisíveis. Queremos ver resultados imediatos, transformações rápidas, respostas prontas. Nos frustramos quando algo que desejamos profundamente ainda não aconteceu. E esquecemos que até mesmo os momentos de aparente estagnação fazem parte do caminho. A gestação de algo novo, seja um projeto, um relacionamento, uma mudança interna, exige silêncio, maturação e entrega. Confiar no tempo da vida é um exercício diário de humildade e fé. É reconhecer que não estamos no controle de tudo e, ainda assim, estamos sendo conduzidos por uma inteligência maior
que sabe exatamente o que faz. Às vezes, aquilo que desejamos ainda não chegou porque estamos sendo preparados para recebê-lo. Outras vezes, o que queremos não é o que realmente precisamos, e o tempo nos mostra isso com amor e sabedoria, mesmo que em forma de espera ou decepção. A paciência não é passividade. Pelo contrário, é uma forma elevada de ação. Quando esperamos com consciência, nos tornamos capazes de colher aprendizados enquanto o fruto não chega. Aprendemos a apreciar o caminho, a crescer com ele. A vida não erra de tempo. Nós é que muitas vezes não sabemos esperar. Mas quando soltamos a ansiedade e paramos de medir nosso progresso com régua alheia, descobrimos que estamos exatamente onde deveríamos estar. Cada ciclo tem sua função. Há fases de plantio, onde tudo parece esforço, fases de poda, onde precisamos abrir mão do que não serve mais, e há fases de florescimento, onde tudo aquilo que cuidamos em silêncio começa a brilhar. Nenhuma dessas etapas é superior à outra. Todas são necessárias. Honrar o tempo certo das coisas é viver em sintonia com a natureza da existência, que é cíclica, profunda e perfeita em sua imperfeição. Assim como não podemos abrir uma flor à força sem machucá-la, também não podemos apressar nossa jornada sem ferir nossa essência. Confie nos processos invisíveis, continue caminhando mesmo que devagar, semeie com amor, regue com paciência, e quando chegar a hora, porque ela sempre chega, você verá. Tudo floresce, tudo se revela, tudo se encaixa, sempre no tempo certo. Vivemos como se tudo tivesse que acontecer agora, como se parar fosse perder tempo, como se descansar fosse sinal de fraqueza. Mas a vida tem um ritmo, um compasso que não se apressa nem se atrasa. E quando tentamos correr mais rápido do que ele permite, só conseguimos nos afastar de nós mesmos, cansados, ansiosos, esgotados. O desejo de acelerar o processo nasce da ilusão de controle. Queremos respostas imediatas, mudanças instantâneas, resultados visíveis. Mas a verdade é que nenhuma força externa pode apressar aquilo que está sendo cultivado internamente. O que está amadurecendo no silêncio, nos bastidores da alma, tem seu próprio tempo de revelação. E toda tentativa de forçar o desabrochar só gera frustração. É como remar contra a corrente. Você pode até se esforçar, mas isso não vai levá-lo adiante, só vai exauri-lo. Quando resistimos ao ritmo da vida, criamos atrito com a realidade. Nos machucamos tentando correr onde seria mais sábio apenas caminhar. Nos perdemos de nós mesmos, tentando provar algo para os outros. E no fim, percebemos que aquilo que era para ser leve se tornou pesado, por nossa insistência em apressar. Existe uma sabedoria profunda em respeitar o tempo das coisas. Às vezes, o que parece estagnação é só um tempo necessário de pausa, de assimilação, de cura. O universo não trabalha sob pressão. A natureza não responde a prazos. O coração não floresce na urgência. Quando compreendemos isso, mudamos nossa postura. Em vez de empurrar a vida, começamos a dançar com ela. Honrar o tempo é um dos atos mais delicados e poderosos que podemos aprender. É a arte de respeitar o ritmo da vida, mesmo quando ela parece não nos ouvir. Aceitar o momento presente não significa se conformar ou desistir dos sonhos. Significa confiar que existe uma ordem maior, uma inteligência que guia os passos invisíveis do nosso caminho, mesmo que por ora tudo pareça parado, lento ou fora do lugar. Muitas vezes queremos acelerar o processo porque não conseguimos enxergar o que está sendo construído nos bastidores. Mas a vida não é uma linha reta. Ela é feita de curvas, silêncios, esperas, recomeços. E saber permanecer nesses intervalos é o que molda nossa força. Não é sobre desistir, mas sobre se alinhar com o tempo divino, que sempre sabe a hora exata de agir, de florescer, de revelar. Pense, por exemplo, em alguém que está em busca de uma recolocação profissional. A pessoa envia currículos, participa de entrevistas, dá o melhor de si, mas os retornos são escassos. Os dias vão passando, a ansiedade cresce e a dúvida começa a pesar. Será que tem algo errado comigo? Mas o que essa pessoa não vê naquele instante
é que algo está se alinhando. Talvez o lugar certo ainda não abriu a vaga. Talvez o que parece demora seja, na verdade, proteção. E quando enfim a oportunidade aparece, muitas vezes de forma inesperada, tudo faz sentido. O tempo de espera não foi um tempo perdido, foi um tempo de preparo. E enquanto esse tempo de preparo acontece, silencioso, invisível, mas essencial, o que sustenta você é a constância. Seguir caminhando mesmo sem garantias, confiando que cada pequeno passo também faz parte da chegada. Você vive em um mundo que valoriza a velocidade, que aplaude quem chega primeiro, quem alcança mais, quem mostra resultados em tempo recorde. Mas a verdade é que a vida real não acontece nesse ritmo alucinado. Crescimento verdadeiro não é uma explosão, é um processo. E nesse processo, o que sustenta não é a pressa, é a constância. Você não precisa correr, não precisa se provar mais rápido, mais produtivo, mais adiantado do que os outros. Isso só gera exaustão e frustração. O que você precisa é de constância. Um passo de cada vez. Um movimento honesto por dia, ainda que pequeno. Ainda que ninguém veja. Ainda que não pareça suficiente. Porque ao longo do tempo, são esses passos silenciosos que constroem o que é sólido e duradouro. Constância é o ato de seguir mesmo quando não há aplausos. É levantar mesmo sem motivação. É escolher o compromisso com aquilo que importa para você, mesmo quando a empolgação inicial já passou. E essa força tranquila, essa repetição paciente, é o que transforma a intenção em realização. É o que tira sonhos do papel e os coloca na vida real. Pense em uma planta. Você não joga a semente na terra e exige que ela floresça no dia seguinte. Você rega, cuida, confia. E há dias em que nada parece acontecer. Nenhuma folha nova, nenhum sinal de avanço. Mas a planta está crescendo, para dentro, para baixo, criando raízes. E só quem respeita o tempo entende o valor dessa fase. Invisível. A constância exige humildade, porque não tem glamour, não tem resultado imediato, mas tem verdade e tem profundidade. É ela que te sustenta quando a empolgação passa. É ela que te fortalece quando o cansaço bate. É ela que te lembra que não é sobre pressa, é sobre presença. É sobre continuar. Por isso, não se cobre por grandes saltos todos os dias. Celebre o passo de hoje, o esforço de hoje, a escolha de continuar. Porque o que realmente muda a sua vida não é o que você faz de vez em quando em momentos de pico. É o que você faz todos os dias, com coragem, com amor, com entrega. E no fim, você vai perceber. O caminho foi trilhado. O sonho saiu do papel. A transformação aconteceu. Não porque você correu, mas porque você permaneceu. Existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre se esforçar com sabedoria e simplesmente forçar. Quando você começa algo com muita empolgação, mas sem direção clara, o risco é grande. Entusiasmo demais, estratégia de menos. E o resultado? Cansaço, frustração e vontade de desistir no meio do caminho. Você não precisa de velocidade, precisa de direção. Precisa de foco, precisa de leveza no passo e firmeza na intenção. A energia certa não é aquela que explode de uma vez, é a que se sustenta com disciplina silenciosa. Aquela que não exige palco, nem pressa, nem reconhecimento. A disciplina que se constrói nos bastidores, nos pequenos atos consistentes, nos compromissos que você mantém consigo mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Imagine um avião tentando decolar com excesso de peso, ou motores demais. Ele não vai mais longe, ele vai travar. O que faz um avião voar não é apenas potência, é menos resistência, mais fluidez. É exatamente isso que você deve buscar na sua vida. Você não precisa fazer mais, você precisa carregar menos, menos distrações, menos autossabotagem, menos comparações, menos desculpas. Quando você remove o que pesa, o que prende, o que drena, o voo acontece naturalmente. Ajuste seu interior antes de tentar ajustar o mundo à sua volta. Cultive hábitos que te alinham e não que te atropelam. Tenha coragem de simplificar, porque o progresso não está no volume, mas na clareza do movimento. Marco Aurélio dizia:
A perfeição do caráter é viver cada dia como se fosse o último, sem pressa, sem apatia, sem hipocrisia. E é isso. Você não precisa vencer o mundo hoje. Só precisa fazer bem o que está ao seu alcance, com presença, com intenção, com verdade. O resto se alinha com o tempo. Aprender a não forçar é um convite para que você abrace a sabedoria do tempo. A vida não é uma corrida frenética, mas um caminho de passos conscientes, onde cada etapa tem seu valor e sua lição. Lembre-se, mesmo nos momentos de espera e desafio, há sempre uma luz no fim do caminho. Cada passo que você dá, por menor que pareça, é uma vitória e um avanço rumo ao seu melhor. Acredite na força que existe dentro de você e na sabedoria do tempo para te guiar. O que é seu chegará até você. Confie, porque coisas incríveis estão por vir. Se você gostou desse vídeo, vou deixar um convite especial. Se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui, a gente cresce junto, compartilha aprendizado e segue confiando no processo. Te espero no próximo vídeo.